Olá! Bom dia! Você está assistindo ao Repórter Visual, um programa acessível da TV Brasil. E as novidades sobre o nosso programa você também pode acompanhar pelo facebook.com/visual TV Brasil. O Repórter Visual começa agora, o primeiro programa jornalístico da TV brasileira feito em Libras. Educação inclusiva contra a Zika. Você vai assistir ao documentário Quem Foi Que Disse sobre essa tal de Zika, dirigido pelo professor Luiz Andrade, da Universidade Federal Fluminense. O mosquito Aedes aegypti continua ativo e transmitindo outras doenças, como a dengue. Confira. Gostaria de saber quando a Zika foi identificada, o ano e como. O vírus foi descoberto pela primeira vez em 1947, em Uganda, na cidade de Entebbe, numa floresta perto do instituto de pesquisa deles, que era a floresta de Zika. Como o nome da floresta era Zika, eles deram o nome do vírus Zika. O que se sabia sobre o vírus Zika até o ano de 2015 era muito pouco. Então, sabia-se que era um vírus, que era um flavivírus, um vírus que tinha um tropismo para o sistema nervoso central. Sabia-se que podia ser transmitido por vetores, isso podia ser por mosquitos, por isso que eles chamavam arboviroses. Eram mais considerados vírus exóticos e com potencial limitado de disseminação nas populações humanas. O vírus da Zika é um flavivírus. E o flavivírus, quando ele infecta a célula, ele produz muitas proteínas. Ele produz uma poliproteína que é clivada em várias proteínas. Uma parte do projeto da central de Zika, da rede da Zika, é estudar o comportamento do vírus intracelular, os efeitos que ele causa nas células. A epidemia de Zika, ela começa aqui no estado da Bahia, na cidade de Camaçari. Meados de fevereiro, a televisão mostrava pessoas se queixando de uma alergia intensa, com febre, dor de cabeça. Chamou a atenção das autoridades sanitárias. Era um vírus novo e diferente e que merecia ser investigado. Se decidiu coletar 25 amostras e ele me trouxe essas amostras e em meados de março começamos, junto com a doutora Silvia Inês Sardi, a testar para os arbovírus conhecidos, Maiara, Oeste do Nilo, Santiluz, chikungunya, dengue. Quando eu já tinha testado tudo que eu podia de arbovírus em nosso laboratório, nós começamos a testar para Zika vírus. E no dia 28 de abril de 2015, nós identificamos, junto com a doutora Silvia, pela primeira vez no Brasil, o Zika vírus. Setembro, outubro de 2015, eu fui convidada pelo Ministério da Saúde para fazer uma avaliação independente do que estava acontecendo nos hospitais. E ficamos absolutamente assombrados com o que vimos. Crianças nitidamente com uma redução do perímetro cefálico. A dimensão do problema era tão grave que merecia e se devia fazer um esforço conjunto para chamar a atenção do maior número de cientistas possíveis
regionais e internacionalmente. Com o aumento da população e com esse deslocamento das pessoas, os vírus vão se espalhando. Ele tinha um ciclo silvestre, lá na floresta, e passou a ter um ciclo urbano. O Brasil contribuiu para relacionar o vírus Zika a uma síndrome grave, né, congênita, muito grave. Foi o primeiro país. Cito aqui o artigo da doutora Patrícia Brasil, que é a primeira coorte demonstrando de forma muito bem feita, né, que mulheres infectadas pelo vírus Zika, os fetos tinham importantes alterações, que alerta essa importância de monitorar os casos de gestantes, tanto infectadas quanto não infectadas, para que se possa ter uma comparação entre os casos. Tinha uma epidemia de microcefalia no Nordeste. Em outubro, novembro, perceberam isso. E eles haviam tido um pico de epidemia no início do ano. Foi quando o professor da Universidade de Pernambuco, que é o Carlos Brito, pensou, junto com as pediatras desse instituto, do IMIP de Recife, eles pensaram, será que essa microcefalia não tem a ver com essa epidemia de Zika? A associação temporal já existia, né? Ou seja, epidemia de Zika, 9 meses depois a criança nasce com cefalia. Mas aí precisavam de mais subsídios técnicos, científicos, que confirmassem essa associação. Em Campina Grande, a doutora Adriana Mello começou a observar que, concomitantemente à epidemia do Zika, muitas mães que estavam grávidas, por ultrassonografia, os fetos apresentavam sinais de microcefalia. Pernambuco já estava pensando, a Bahia já estava pensando. O que eu fiz foi, quando pensei, eu fui atrás e consegui uma via de provar, uma maneira de provar que existia sim uma associação ali, pelo menos indícios de associação entre o Zika e a microcefalia. Ela então coletou amostras de líquido amniótico de 2 dessas mães, cujos bebês apresentavam microcefalia por ultrassonografia, e enviou essas amostras para o nosso laboratório aqui na Fiocruz, que é um laboratório que é centro de referência para o diagnóstico de Zika também, e nós, pela primeira vez, identificamos a presença do RNA do vírus Zika em amostras de líquido amniótico. A gente observou que quando você tem a infecção pelo Zika vírus, nesse modelo de organoides cerebrais ou minicérebros, há uma redução de crescimento em torno de 40% quando você compara com outros organoides que não foram infectados com Zika vírus. Isso, de certa maneira, ajuda a gente a entender um pouquinho melhor o que acontece nos casos já descritos de microcefalia, até de anencefalia, durante o processo de formação do sistema nervoso nos bebês cujas mães foram infectadas. O que acontece é que os receptores que estão relacionados à infecção do Zika, eles estão presentes, por exemplo, em células da placenta. O vírus ele consegue atravessar a barreira placentária, né, e chega ao organismo em desenvolvimento e tem tropismo para alguns tipos celulares, mas também para células do sistema nervoso. Uma vez que ele infecta essa célula, e essa célula começa a morrer. Microcefalia, por definição, é um crânio, uma cabeça menor do que o esperado. E, infelizmente, o comprometimento do bebê pelo Zika é muito maior do que só o crânio pequeno. E, portanto, há uma confusão muito grande e o correto do ponto de vista científico e médico é chamar essa entidade de síndrome congênita do Zika. Ao longo da evolução do Aedes aegypti, o Aedes aegypti tem antepassados que estão aí há 260 milhões de anos atrás. Ele é um mosquito que segue as populações humanas desde as primeiras civilizações na África, né? A maioria das pessoas não está a par disso, mas machos e fêmeas de Aedes aegypti são capazes de chupar seiva. O macho vai fazer isso durante toda a vida dele, né? E a fêmea vai fazer isso por alguns dias, em geral de 2 a 3 dias, até que ela desenvolva todo um repertório, né, de expressão de genes que a capacitem a chupar sangue. Uma fêmea do Aedes, né, ela consegue colocar na sua vida, que são só 30 a 40 dias, cerca de 400 ovos, certo? E esses ovos, eles podem ficar no meio ambiente até 1 ano. Os Aedes, em geral, eles não colocam ovos tudo no mesmo lugar. É a estratégia de sobrevivência do inseto.
Da mesma forma que quando ele vem picar o sangue de uma pessoa, ele não pica só você. Ele pega um pouquinho de sangue aqui, vem ali, vai ali. Isso faz com que ele adquira mais vírus, né? E também, por isso que talvez ele transmita mais, porque ele, estando infectado, se ele suga sangue de várias pessoas, ele acaba no processo de sugar sangue, na saliva, jogando vírus para a pessoa. Por mais que a ciência se desenvolva, não é possível eliminar mosquitos do planeta, não é possível fazer isso. E os ciclos de transmissão de arboviroses silvestres são muito complexos. Então, de fato, a maior estratégia é a atitude cidadã, é a atitude que evita os depósitos de água e, portanto, a sua contaminação por ovos, larvas e pupas de Aedes aegypti. A estratégia que a FAPESP resolveu no final de 2015 foi a formação de redes. A resposta dos cientistas foi imediata. Eles formaram grupos e em tempo relativamente curto nós pudemos ver os resultados, 2, 3 meses, 4 meses, já a publicação de artigos e que foram muito importantes para revelar para o mundo, né, a relação entre Zika e doenças neurológicas, a microcefalia. Foi um momento de muita solidariedade e de que nós trabalhamos com todo o nosso, digamos assim, não era só com nossa cabeça, mas com todo o nosso sentimento, a nossa humanidade, digamos assim. Isso é um exemplo que deve ser seguido nesse país e em outros países, dessa ação cooperativa, muito mais do que competitiva. É muito mais importante para o Brasil que nós possamos agir de forma cooperativa. E o Repórter Visual fica por aqui. Pelo WhatsApp você tem um canal direto de comunicação com a gente. Anota aí o nosso número: 021 974 522 300. Tchau, muito obrigada pela companhia. Bom dia para você, tchau.